a gente traz a história de uma liminar que mudou a vida de um jovem. Aprovado no curso de medicina aos 14 anos, um estudante sergipano foi autorizado pela Justiça a fazer o supletivo para poder ingressar na universidade. Passados 10 anos, ele terminou o curso, se especializou em obstetrícia e já realizou mais de 1000 partos. José Vitor Menezes Teles nasceu em Itabaiana, município sergipano conhecido como a capital brasileira dos caminhões. Filho de professores e o mais velho entre 4 irmãos, sempre foi estudioso. Criado por 2 pais professores, meus pais são professores de escola pública, e logo daí surge o nosso desejo, o nosso interesse por ler, por estudar. Meus irmãos são menores que eu, né? Temos aí 9, 11, 12 anos de diferença, né? Então, estão passando pela fase que eu passei agora e com o mesmo incentivo e o mesmo empenho também. Aluno da rede pública do Colégio Murilo Braga, além da paixão pela leitura, ele contou o que fazia para assimilar melhor o conteúdo visto em sala de aula. Enquanto as pessoas ficam muito preocupadas com a nota 10 na escola, por exemplo, eu sempre fui mais dedicado a ter uma noção de astronomia, a estudar história por fora, a estudar raciocínio lógico, a me preparar para Olimpíadas de Matemática, para Olimpíadas de História. Então, eu acho que muito mais importante do que qualquer nota dessa vem a preparação, de fato, para o conhecimento geral. O conhecimento geral é o mais importante. Com esse pensamento, Vitor começou a se preparar para entrar no curso de medicina. Desde que eu peguei a primeira prova do Enem, que foi na minha antiga 7ª série, né? Hoje acho que é o oitavo ano do ensino fundamental, foi lá em 2012, eu peguei a primeira prova, que foi o primeiro Enem que veio para Sergipe. Eu olhei e comecei a resolver, acertei um bocadinho assim de humanas, né, que história e geografia. Eu disse, olha que interessante. E dali para cá eu vim me dedicando para a prova e respondendo sozinho e pesquisando. Eu gosto de dizer que o maior serviço, o maior meio de aprendizado meu foi público, que foi a EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação. Eles têm um site gratuito, onde resolvia as questões, tinha comentários. E foi o maior professor nesse sentido, assim, direcionado para o Enem, até porque Sergipe ainda estava engatinhando no Enem, aprendendo a fazer o Enem. A aprovação no Enem aconteceu em 2015, ainda no primeiro ano. Com nota suficiente para ingressar em medicina na Universidade Federal de Sergipe, Vitor passou por outro desafio. Como entrar na faculdade se não havia terminado o ensino médio? Eu fiz um requerimento, mesmo a punho próprio, entreguei na Secretaria de Educação. Pela Lei de Diretrizes e Bases, precisa ter 18 anos para acessar essa conclusão, e eu não tinha, então foi indeferido. Pegando esse indeferimento, solicitamos junto à Justiça, baseado na Lei do Senado Federal, que diz que o Estado deve prover máximo nível de educação perante a capacidade vigente de cada um, solicitamos a conclusão do ensino médio mediante provas de proficiência. O processo caiu nas mãos do então juiz titular da 2ª Vara Cível de Itabaiana, Alberto Romeu Gouveia Leite. Hoje, desembargador aposentado, ele relembra os argumentos que utilizou para analisar o pedido de liminar e conta como o fato repercutiu à época. Era um caso dificílimo, porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela estabelece como um dos requisitos para o supletivo que a pessoa tenha ao menos 18 anos e que tenha tido dificuldades em sua vida de fazer o curso médio, razão pela qual foi criado o curso supletivo. Mas ela entrou e nós analisamos devidamente o caso. Não encontramos assim, nenhum dispositivo literariamente claro que embasasse o pedido dele, a não ser a nossa lei maior, a Constituição Federal, onde está expresso o princípio da dignidade da pessoa humana. Na decisão, então, o juiz destacou o artigo 205, que garante a educação como um direito de todos, dever do Estado e da família. Educação essa que deve ser incentivada pela sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas, além disso, o magistrado argumentou que um adolescente merece ser feliz. O juiz ele não deve ficar adstrito à letra da lei. Ele deve olhar princípios que beneficiem a sociedade. E isso nós fizemos simplesmente olhando a nossa Constituição, repito, observando o princípio da dignidade da pessoa humana, que seria uma indignidade
não permitir que aquele jovem que tinha galgado notas, tinha conseguido notas tão boas, não conseguisse chegar à universidade simplesmente porque havia uma vedação a que pessoas com aquela idade entrassem na faculdade. Ora, um direito que foi reconhecido para esse jovem vai terminar beneficiando toda a sociedade, porque ele será um médico realizado pessoalmente e que com certeza vai prestar grandes serviços à coletividade na área médica. Mas talvez no dia do resultado da liminar, Vitor nem imaginasse o impacto que aquela decisão judicial causaria na vida dele. O adolescente foi chamado às pressas para Aracaju para então fazer as provas do supletivo. Estava em Itabaiana, acabei vindo às pressas para a Secretaria da Educação. Fizemos uma prova para cada disciplina, mais uma redação. E precisaria ter a média acima de 6 em cada uma delas. Não poderia, como numa escola, não poderia reprovar em nenhuma. Conseguindo a aprovação, pegamos o certificado e demos entrada na universidade normalmente. Na universidade, Vitor pôde comprovar que medicina era realmente sua grande paixão. Eu já tinha um desejo muito grande de ir para a medicina e, para ser sincero, eu acho muito difícil uma pessoa que entra acabar não se apaixonando por tudo que é possível realizar nela. O campo é muito aberto e podemos ajudar de milhares de formas diferentes, seja na linha de frente, seja na retaguarda, no apoio, na logística, na questão administrativa, hospitalar, no suporte em laboratórios. Então, assim, é uma área gigante. E Dr. Vitor já ajudou mesmo, literalmente, milhares de pessoas nesses últimos 10 anos. Além de atuar na linha de frente do combate à Covid-19, especializou-se em obstetrícia. Em um caderninho, ele anota todos os partos realizados, um deles feito com a noiva. Foram mais de 1000 bebês que vieram ao mundo pelas mãos do jovem médico. O primeiro a gente não consegue esquecer. O primeiro parto é, sem dúvida alguma, a experiência mais incrível que um obstetra, até que um leigo que apareceu numa situação assim inevitável possa passar. Você vê saindo como um chocar de ovos, né? Você vê algo que não parecia ter vida ali e imediatamente é um ser humano se movimentando, interagindo, apertando, brigando com você. E assim, são momentos que a gente leva e que não tem como apagar da memória, de forma alguma. O 100º parto também foi especial, por sinal o bebê se chama Vitor, por coincidência. Para ele, a residência em obstetrícia, feita no Hospital e Maternidade Santa Isabel, foi uma grande escola. É por isso que nós, médicos que nos especializamos, batemos na tecla e vamos bater até o último dia, de que o médico tem que se especializar, tem que fazer uma residência médica. Às vezes o médico ele quer trabalhar apenas, por exemplo, e quando eu digo apenas, não que seja uma coisa simples, mas digo como única área de atuação, por exemplo, em posto de saúde. Mas, por favor, faça uma residência de medicina da família e comunidade ou de clínica médica, porque a residência médica é um grande divisor na vida de um médico. A imersão, a experiência de você estar lá 60 horas semanais dentro de um ambiente, com as pessoas que fazem aquilo que você quer fazer para a sua vida, você descobre se realmente aquilo é para você e você se aperfeiçoa mais do que qualquer curso que exista ou que possa existir no mundo. A coordenadora técnica da residência do Hospital Santa Isabel concorda com o Vitor e aproveitou a ocasião para falar da atuação do médico enquanto residente. Aqui no Hospital e Maternidade Santa Isabel, nós temos 3 programas de residência médica. Residência médica em ginecologia e obstetrícia, residência médica em pediatria e residência médica em neonatologia. O Hospital e Maternidade Santa Isabel oferece por ano cerca de 15 vagas de residência médica nessas 3 áreas de atuação e hoje nós contamos com quase 30 residentes na instituição. O Vitor Teles foi um médico extremamente aplicado, um profissional que dentro da área de atuação dele, que é a ginecologia e obstetrícia, executou todas as atividades dentro da área dele com excelência. Então, o Vitor saiu da residência muito bem preparado para o mercado de trabalho. Terminada a residência, Vitor pretende compartilhar os projetos de vida com a noiva, que conheceu durante a residência e agora estão prestes a casar. Irei inaugurar um centro médico que estamos desenvolvendo
para trazer muitas inovações aqui para Itabaiana e para o estado do Sergipe. Então, impressão 3D do rostinho do bebê, esteroscopia para poder ver o útero por dentro, sem precisar cortar a barriga, para poder tirar pólipos, permitir que pacientes consigam engravidar com menos dificuldade, na verdade. E assim, de forma bem tecnológica, para não fazer o paciente perder o dia inteiro dele e ter uma acurácia diagnóstica maior. Acredito que a medicina só cresceu tanto nos últimos tempos por causa disso. A busca pelo pioneirismo e vanguarda para trazer soluções cada vez menos danosas e com menos efeitos colaterais para os seus pacientes, para os seus doentes também, para as suas gestantes, para toda a população-alvo. Recentemente, Vitor voltou a ser notícia. Vários sites e perfis em redes sociais contaram a história dele. Mas para o médico mais jovem do Brasil, o grande poder transformador veio da educação. Fico muito feliz porque temas de educação geralmente não são top trend, né? Como se chama. Não costuma se dar tanto entusiasmo. Até a mídia entrega, mas o público não absorve tanto. Isso por várias questões socioambientais e de criação. Mas me aquece o coração saber que vira e mexe nós temos oportunidade, temos palanque para poder, sempre que possível, através do microfone, através da tela, poder incentivar e mostrar para os jovens e adultos que nunca é tarde, que sempre há tempo e que sempre haverá oportunidade de galgar os sonhos a partir do trabalho duro, do esforço, sobretudo com a educação, que sem dúvida alguma continua sendo o meio mais fácil, objetivo e de impacto para a sociedade, para você transformar a sua vida. Fábrica de Chocolate garante autonomia financeira para mulheres em situação de violência e em vulnerabilidade social. No próximo bloco, voltamos já.